Ela é de Escorpião, tem 28 anos, psicóloga com especialidade em psicodrama, independente, apaixonada por gatos, curte MPB, funk, pop punk e punk rock. Seu maior hobby é desenhar, já trabalhou como vendedora de cupcakes, lojista e banhista de pets. Estagiou em uma penitenciária feminina e atualmente faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Seu maior ponto forte, criatividade, e seu maior ponto fraco, duvida muito de si mesma. Ela odeia papo de coach e adora estar com os amigos. Seu maior sonho é viajar para a Inglaterra e fazer um tour do Jack the Ripper, ou Estripador. Sua frase preferida é: excentricidade não é doença mental. Estou aqui com a psicóloga Maiara Pompeu. Má, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mai, vamos começar falando dessa viagem aí que você quer fazer para a Inglaterra, né? Seu sonho aí, seu maior sonho, para fazer um tour dos locais que o Jack, o Estripador, que foi um assassino em série, né? Isso. Passou. Isso. Me diga aí essa vontade aí que você tem de conhecer e saber mais dessa história. Então, né, é uma coisa meio maluca. Porque quando eu era adolescente, eu gostava muito de acompanhar as histórias de serial killers. Eu adorava. Eu assistia Criminal Minds, CSI, essas séries mais criminais. E foi por conta disso que eu quis ser psicóloga. E aí, durante a minha adolescência, eu pesquisava muito sobre assassinos em série. Quem não? Fui uma adolescente um pouco diferente, né? Mas peraí, você pesquisava por quê? Você gostava desse tipo de conteúdo? Eu achava interessante. Nossa, na adolescência. É. Eu ficava me perguntando o que levava uma pessoa a fazer essas coisas. Além de todo o mistério. Eu sempre gostei de mistério. Histórias de mistério, terror. Eu era meio gótica, trevosa, emo. Uma coisa mais dark, assim. Então me chamava muita atenção. E eu descobri que lá na Inglaterra, que era onde o Jack cometeu os crimes, a maior parte dos crimes, na verdade. Eu acho que eu vi na internet, foi em 1888, uma coisa assim, né? A data eu já não vou mais lembrar, mas é bem antigo, bem antigo. Foi numa época que a Inglaterra estava passando por uma situação muito delicada, de ter muito imigrante, né? Muita gente indo para lá e poucas condições financeiras de lidar com essas pessoas. Então tinha muito prostíbulo, muita gente morando nas ruas. E aí o que acontecia? Esse cara, que ninguém sabe quem é até hoje, né? O Jack, matava prostitutas e tem-se uma teoria de que isso é por conta da mãe dele, que também seria uma prostituta. Mas era prostituta. só prostituta que ele matava? Uhum. Sim. Tanto pela facilidade, né? Tanto porque ninguém iria atrás dos corpos, ninguém investigava a sério, ninguém dava falta, né? Tem toda uma questão social por trás também. Sim. Tanto da história do assassino, quanto dos assassinatos. Eu acho que até hoje acontece isso, né? Quando acontece nos dias de hoje com prostitutas. E morador de rua. Morador de rua. É uma situação muito delicada, né? Uhum. Então, me chamava muita atenção o mistério do crime, de nunca terem pego esse assassino, sendo que ele matou muita gente. Então, ele é um dos maiores assassinos em séries que se tem, um dos mais famosos, né, para quem acompanha, assim, e um que nunca foi pego. E aí, lá na Inglaterra, nos lugares em que ele matou, né, as mulheres, esses lugares viraram ponto turístico. E tem um tour que leva as pessoas, é quase como um castelo assombrado da vida real, com base em fatos da vida real. São tipo locais abandonados, é isso? Não. Olha, é como se fosse um museu, mas isso. Tá só ali para visitas mesmo. Isso. Se eu não me engano, passa por um beco em que ele cometeu um dos crimes. Tem o quarto de uma das vítimas que eles guardaram, né? Deixaram lá como parte do tour. Acho que um dos prostíbulos virou um bar, meio que temático, alguma coisa assim.
E aí tem um ponto de encontro, as pessoas se encontram lá e tem um cara que vai meio que vestido de Jack, vestido de alguma coisa, contando a história do assassino até onde a investigação conseguiu descobrir. Porque nunca descobriram tudo. Então, tem gente que acredita, estudiosos aí do Jack, que acreditam que ele tenha saído de Londres e continuado com os crimes em outros países depois disso. E talvez ele tenha matado até morrer. Sim. Nunca se sabe. Ninguém Nunca saberá. pegaram, né? Então, Não pegaram. caramba. É tipo... Mas porque ele... E não, porque tem muitos outros, né? Porque ele, a história dele, te interessou mais, assim. Acho que porque ele nunca foi pego. Porque ele nunca foi pego e também porque ele é uma referência muito grande em animes e mangás. Então, na minha adolescência, eu também gostava muito da cultura japonesa. E vários animes citam, né, trazem a história do Jack como parte do enredo da história, como um easter egg, uma coisinha escondida. Então, tinha muito isso, né? E me chamava atenção, porque os dos Estados Unidos, que são mais recentes também, eles foram pegos, né? Tem essas séries de... eu não lembro o nome. Tem uma série que conta a história de como os psicólogos lá, psicanalistas, psiquiatras, enfim, os investigadores começaram a entrevistar serial killers que tinham sido presos de fato para entender como que essa psicopatia vai se desenvolvendo, né? Então, sempre me interessou entender o que é psicopata, o que é sociopata. Eu gostava muito de psicologia desde novinha, entender a cabeça das pessoas. E essas cabeças mais problemáticas, de fato, né, mais conturbadas, acabavam sendo mais acessíveis, porque chama atenção, vira série, né? Tem série dele? Não, não. Do Jack, eu acho que não. Se tem, me avisem, por favor, deixem nos comentários. Não sei também. Do Jack, eu acho que não. Tem documentário dele. Eu sei que tem documentário Documentário dele. tem? Tem. Eu já vi na assistir, TV. Então, quero saber mais a fundo aí essa história. É bem macabro. Não, assim, o nome eu lembrava quando você mencionou Jack ou Estripador, eu lembrava, assim. Mas não sei, acho que no fundo eu achava que era um filme, alguma coisa assim, não que realmente existia ou algo do tipo. Aí quando você me disse que eu fui pesquisar, dei um Google lá e eu vi que realmente existiu a pessoa e tudo mais. Sim, sim. Ele era real. Ele foi real. Mas, sobre a sua frase, né? Excentricidade não é doença mental. Me conta um pouco mais sobre essa frase. Você se considera uma pessoa excêntrica? Então, né, eu era uma adolescente que estudava psicopatas. Eu acho que eu me considero excêntrica desde que eu me reconheço como gente. Porque eu sempre tive um gosto muito diferente das pessoas ao meu redor. Então, na minha época, gostar de animes e mangás não era algo comum. Era coisa de gente nerd e esquisita. Aí soma essa questão dos criminosos, né? De querer entender essa questão mais criminal, os psicopatas. Aí soma outros gostos. Meu gosto musical é uma coisa que eu nunca ouvi as mesmas músicas que as pessoas ao meu redor. Então eu ouvia bandas, ouço até hoje, que ninguém conhece. Realmente. Eu Não. não mesmo. E eu já me acostumei. Já sofri muito por isso. Mas é isso. Ninguém conhece as bandas que eu escuto. E não é que eu me orgulhe disso, mas é um fato. Então eu lidei muito com essa questão de ser diferente num lugar em que as pessoas eram muito padronizadas. Então eu sempre me vi muito excêntrica. Gosto por leitura, pelas coisas que eu assistia, eu gostava muito de escrever, eu sempre fui muito criativa. Então, eu sempre pensei muito fora da caixinha. Forma de agir, de falar, de pensar, tudo, né? De tudo, de me expressar. Eu sempre fui muito expressiva. Uhum. Né? Fui uma criança e uma adolescente muito agitada. Então, eu fazia muitas coisas diferentes. E sempre foi muito difícil me definir, né, como algo. Sofri bullying na escola. Hiperatividade você tinha ou Não. tem? Não. Ansiedade, sim. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Na infância também? Também é genético. Minha mãe é. Nossa.
Minha mãe é. E eu sempre fui muito agitada. Eu sempre tive muita energia. Então, eu sempre fiz coisas diferentes e que acabavam chamando a atenção. Na infância tem algo assim, alguma situação que você lembre? Muitas. Foi muito Deixa eu assim, ver. inusitada? Olha, teve uma vez, por exemplo, que estavam dando doce de Cosme e Damião na rua de casa. E eu sempre fui muito sociável. E aí, a minha mãe me deixou na fila da casa do vizinho. Né, a minha rua é uma subidinha. Eu tava aqui em cima, a minha casa aqui embaixo. Minha mãe me deixou lá com as vizinhas, que eram mais velhas. E aí, a gente pegou doce e elas falaram, vamos sair pegando doce em outras ruas. E eu, tá bom. E a gente foi. E aí, eu lembro da minha mãe me achar, minha mãe no fusquinha dela, me achou e falou, entra aqui nesse Fusca. Onde é que você tava? Eu, pegando doce. Eu tinha andado horrores, Nossa. sem perceber. E eu ia voltar pra casa, porque eram Quantos anos minhas você vizinhas. tinha? Uns 10, 12 anos. De criança a pré-adolescência, sabe? Eu ficava sozinha em casa, aí infância mesmo, porque os meus pais sempre trabalharam muito e eles trabalhavam durante a tarde. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava em casa. Você é filha única? Eu tenho um irmão, mas são 8 anos de diferença. Então, Você é mais nova? eu sou mais velha. Mais velha? Sou a mais velha. Então, eu ficava em casa e eu destruía a casa. Porque eu achava o que fazer. Pegava papel, fazia colagem, assistia Arte Ataque e caçava coisa pra ficar cortando rolo de papel. Então, assim, eu não parava. Nossa, você não era hiperativa? Não. Eu só era uma pessoa com muita energia. Caramba! Eu nunca fui diagnosticada com hiperatividade, nem com TDAH. E eu realmente não tenho. Né? Seus pais chegaram a levar você numa terapia ou algo do tipo pra... Eu acho que quando eu era pequena eu visitei a psicóloga, porque quando eu era bem criança mesmo, eu não gostava muito da minha escola. Aí, agora os meus pais vão descobrir, né? Eu fingia que tava com dor de barriga pra não ir pra aula. Ou já sabiam e aceitavam. todo mundo já fez isso, gente. Mas eu fazia com muita frequência. Sério? Aham, muita frequência. Eu tinha muita falta. Minha mãe, ela é professora. E eu Da mesma escola que você estudava? Estudei na mesma escola que ela dava aula. Então, assim, ela ia na frente, eu ficava assistindo anime em casa e eu chegava no talo pro portão fechar, porque era perto. Então, 5, 10 minutinhos, eu dava uma corridinha e chegava. Aí ela ia, eu ia depois. E às vezes eu simplesmente não queria ir. E aí eu comecei a ter muitas dores de barriga. E eu ficava em casa. Aí minha mãe me levou numa psicóloga pra entender por que eu tinha dor de barriga. Eu era muito pequena, então eu não tenho lembrança disso. Não, levar no médico? Acho que ela sabia que era dor de psicológico. barriga, aí vou levar no psicóloga. Acho que ela sabia que era psicológico. Dor de barriga na hora de ir pra então ela escola. achava que era uma dor psicológica. Isso. Que era psicossomático, né? Então, eu fui. E aí, depois de um tempo, eu parei de ter as dores de barriga. Não por conta do acompanhamento psicológico. Comecei a tomar... Eu tomava floral para ansiedade. Eu tomava homeopatia. Né? Porque eu era muito agitada. Mas... E até porque eu fiz psicologia depois. Então, eu sei que eu não tenho TDAH. Mas eu tenho muita energia. Hoje em dia é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas acharem que tem TDAH por ter muita energia ou acharem que as crianças têm TDAH porque as crianças têm muita energia. Crianças têm energia, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Interessante, bom saber. É isso mesmo. E como que é a relação, assim, com seus pais, seu irmão? Como é essa relação? Normal. Meus pais sempre me apoiaram muito nas minhas loucuras. Então, eles sempre se perguntaram de onde que vem os gostos dessa menina, mas sempre me deixaram ter os meus gostos. Porque nenhum dos meus pais assiste filme de terror, por exemplo. Minha mãe detesta. Eu era criança e eu gostava de assistir desenhos de terror. Gostava. Minha mãe descobriu a TV a cabo muito cedo. E ela falou, vou colocar TV a cabo para essa menina ficar quietinha. E na TV a cabo tinha desenho de terror. E eu assistia, eu gostava de assistir. Aí que começou. Então. A sua paixão. Né? Então, eles sempre me apoiaram muito nas coisas malucas
que eu inventava de fazer. Quando eu era pequena, eu cheguei a fazer jazz por 1 ano. Aí eu parei porque eu sempre fui uma criança muito alta. E aí, por uma questão estética, me colocaram na turma das meninas mais velhas. Mas eu tinha 8 anos de idade. Só por causa da altura. Eu tinha a altura de uma adolescente. Eu sempre fui muito alta. Eu espichei muito rápido. Sim. Então, eu entrei nessa turma das meninas mais velhas. Só que eu não vinculei com ninguém. Porque eram meninas mais velhas. Sim. E aí, Hoje em dia eu acho muito difícil acontecer isso, mas antigamente realmente tinha muito, assim. O seu padrão físico, assim, na dança principalmente, influenciava muito. Eu lembro que eu também comecei a fazer balé muito tarde, né? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a fazer balé. E aí, quando a minha professora engravidou, né? Eu fui praticar em outro lugar porque eu ia assumir a turma dela para começar a dar aula, então eu fui praticar em outro lugar. Aí eu fui para uma escola um pouco mais profissional e tudo mais. E aí eu já cheguei lá, nessa época eu tinha 16, pouco antes de eu começar realmente, de fato, a dar aula assim, mais ativamente. Mas 16, 17 anos foi quando eu comecei. Como, né, era adolescente, e eu entrei numa turma assim, muito, entre aspas, né, infantil, assim, pelo nível que eu estava, né? Eu estava começando e tudo mais. Então, assim, nossa, as minhas ideias não batiam com as ideias das meninas. E era uma diferença pouca, né? As meninas tinham 12, 13, eu tinha 15, 16, 17 anos. Então, tipo assim... Mas, assim, eu não consegui me conectar por muito tempo naquela turma. E eu era cobrada, nessa época eu já trabalhava, e fiquei até acho que uns 3, 4 anos nesse estúdio. E depois comecei a fazer faculdade, aí foi que piorou, né? Me exigiu mais e tudo mais. E eu tinha ainda ali aquela mesma cobrança que as pirralhas que só estudavam. Tipo assim, eu trabalhava, fazia faculdade e a professora me tratava igual, assim. Então, na dança, antigamente, tinha muito isso. Muito. Teve uma vez que eu cheguei também atrasada na aula e ela não deixava, assim, balé muito, muito exigente. 5 minutos na aula, atrasada, já era. Você perdeu a aula? Pode voltar para casa, minha querida. Aconteceu isso uma vez e eu morava longe do estúdio, né? Tipo, eu tô aqui na Zona Norte, era em São Miguel. Jesus! Em São Miguel, tipo, eu viajava Por que São pra Miguel? fazer balé. E eu ia de segunda, quarta e sexta para fazer balé de manhã. E sábado eu ficava praticamente o dia inteiro no estúdio fazendo outras aulas de dança. Aí nesse dia, na semana aí de manhã, eu cheguei, foram acho que 8, 10 minutos atrasada, não pude fazer aula. Tipo assim, ela nem considerou, né? É a minha rotina, que é diferente das outras e tudo mais, enfim. Fiquei super chateada naquela época. Mas, assim, infelizmente, isso acontecia muito na dança. Muito, muito mesmo. Hoje em dia, eu não sei, né? Talvez as pessoas tenham um pouquinho mais de bom senso. Aí, quem sabe? Espero que sim. Eu sei que eu fiquei 1 ano, fiz a apresentação bonitinha e não fiz mais dança. Aí eu cresci, eu cheguei a fazer 1 ano de karatê, porque eu sempre fui muito gordinha também, na minha infância e adolescência. Sério. Quando eu era Altinha e gordinha. altinha e gordinha. Caramba. Quando eu era criança, eu tinha muita dor de garganta. Então eu tomava muito antibiótico. Então eu era muito inchada. Você viu minhas fotos, eu era redondinha. Um ovinho assim. E na época que eu fiz karatê, eu acho que eu cheguei a pesar 74 quilos. 74? Caramba. 77. Eu tava quase nos 80. Quantos anos você tinha? 14, 15. Isso foi em 2011. Nossa, tava... 2011. Tinha uns 14, 15. Né? Então, eu fiz 1 ano de karatê. Cheguei a tirar a faixa amarela. Nunca fui pegar a minha faixa. E parei também. Gente, karatê, vou te falar, eu fiz... Meu primeiro namorado, ele era karateca. E ele era faixa preta. Primeiro namorado que eu tive. Namorei 7 anos com ele. Quase 7 anos. E eu tentei fazer aula de... Achava lindo, assim, né? Tinha um kata, acho que kata, né? E
Shy? É Shy que fala? Tem o Que faz a grito, lutinha né? mesmo, a luta. É Shy, né? Nem lembro mais as expressões. É um kiá. E aí eu fui inventar de fazer karatê também. Nossa, a primeira aula eu saí quebradíssima, não voltei nunca mais. No meu caso, durou uma aula só. Nossa, é que não era minha paixão. Mas falei, eu nunca Artes gostei de marciais academia. já tentei outras coisas, mas não é meu hobby. Não curto. Também não. Também Assim, não atividades vinculei. agressivas, muito agressivas. Eu não gosto de apanhar. Não gosto da ideia de sentir É, dor. depois você vê assim. isso também, né? Também não gosto. Então, uma vez eu lembro que uma menina, ela era bem mais baixa do que eu, me deu um soco e eu fiquei tipo, ai, meu estômago, por que eu tô aqui, Deus? Mas eu nunca gostei de academia. Já tinha tentado várias vezes entrar na academia e não vai, eu detesto. Não gosto de musculação. Mas enfim, eu fiz o jazz, aí eu cheguei a fazer jazz de novo, acho que antes desse karatê, ou antes ou depois do karatê aí, perto de casa, também fiz 1 ano, mas também não vinculei com as meninas por questão de idade, eu era adolescente, elas já eram bem mais, elas já tinham uns 19 anos, 17 anos, então outro estilo de vida. É muito difícil você ver pessoas maduras praticando essas atividades, né? A não ser que a escola esteja voltada realmente para isso. Então eu fiz, dancei, ok, parei. Aí depois de karatê eu sei que eu fiz 1 semestre de circo, porque perto de onde eu estudava no meu ensino médio tinha uma fábrica de cultura. E aí eu e mais 2 amigas falamos, vamos fazer circo. Eu queria muito fazer tecido. Eu sempre gostei dessas coisas circenses, burlescas. E eu queria fazer aéreos, mas não tinha. No semestre que eu entrei não tinha chego ainda. Aí eu fiz malabares. Depois de circo, eu fiz street dance por 1 ano. Só que aí eu já estava na faculdade. Aí começou a não dar para conciliar. Acho que durante a faculdade eu não fiz muitos exercícios, não. Até porque trabalhar e estudar não te dá tempo de viver, basicamente. É bem difícil. E depois eu fui pro pole. Que era uma coisa que eu já gostava. Eu achava bonito. Quando eu comecei, ainda tinha um preconceito muito grande, né? Mas tinha uma academia meio que perto de casa que tinha uma barra. Eu lembro que a gente revezava a barra. Numa academia, uma barra? Numa academia, uma barra. Uma academia, Você começou uma ali? barra. Comecei ali. Conheceu ali o pole. Aí eu fiz uma aula, era eu, a professora e outra aluna. Aí a gente faz um exercício, descansa, outra faz, descansa, uma faz, revezando barra mesmo. Por alguns motivos pessoais lá da academia, acabaram as aulas, aí eu procurei outro estúdio, veio a pandemia, e aí eu vim pra cá, depois da pandemia. Então, assim, eu sempre procurei muitas coisas que gastassem a minha energia, porque eu sempre tive muita energia e procurava algo pra fazer, mas nunca academia, porque eu gostava de uma coisa mais expressiva, Então, praticamente mais a vida artística. inteira você foi sempre muito ativa, assim, no quesito esporte, atividade física, você sempre praticou, né? Sim, e os meus pais deixavam, eles apoiavam, eles falavam, vai. Quando eu comecei a fazer polidense, né, eles ficaram, tipo, diferente, esquisito, primeira vez que eu apareci lá... Esquisito. Primeira vez que eu apareci lá, olha, eu tô sem as mãos. Minha mãe, meu Deus do céu. Mas rolou algum preconceito, não? Não. Acho que por eu sempre ser muito excêntrica e diferente, as pessoas ao meu redor não têm preconceitos. Eu sempre me aproximei de pessoas sem preconceitos. Então as pessoas olham pra mim e Minha falam, família, "Ok." assim, apesar de ser uma atividade bem diferente, porque assim, eu sempre fiz atividades muito reservadinhas, né? Tipo, balé, Clássico, jazz, muito clássicas. E quando eu conheci o pole, foi em 2014, meu pai até... Meu irmão comentou com meu pai, falou assim, ai pai, sabe o que a mãe está fazendo agora? Striptease. Ah, meu Deus! Ele viajou na maionese. Falei, não é striptease, é polidense que chama. Não tem nada a ver com ficar tirando roupa ou algo do tipo. Aí meu pai ainda falou assim, ô filha, a educação física não tá dando dinheiro, não. Assim, foi a única coisa, piadinha, né?
sem graça Ok. que eles soltaram, mas assim, nunca. Minha família também sempre me apoiou Ai, em que tudo, bom. mesmo, né, mudando assim radicalmente de uma atividade para outra, né, uma atividade ali bonitinha, meiguinha para uma sensual, assim, onde você se expõe mais seu corpo e etc. Mas tive, Ai, que né, bom. digamos, algo positivo, assim, dos amigos, da família e tudo mais. Ninguém nunca falou nada, criticou uma piadinha aqui, outra ali. Nunca ouvi, gente. Ai, que bom. Isso é bom. Também não. Meus amigos, eles acham muito legal. Uma coisa que os meus amigos falam é que eles acham muito legal que se eu quero fazer algo, eu faço. Sem Eu medo também, dos julgamentos do aham. que as pessoas vão falar. Acho que na minha infância eu já sofri uma carga tão grande de Tem julgamento. que Que fazer eu acho aquilo que, que tipo, tem vontade, o que gosta, não ficar sim, preocupando com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que vão falar de mim. sim. Ninguém tá pagando suas contas, gente. Exato, ninguém paga os meus boletos. Pois E é. no fim todo mundo acha muito legal. Vai Eles lá ficam. e faz. E outra, o impacto só é gerado no começo. É, Tipo assim, você fica assim, ai, posto ou não posto, solta ou não solta a foto. O impacto vai ser só no começo, naquela primeiro mês, e acabou. Não vai ser mais surpresa para ninguém. Então, assim, não fiquem preocupadas que, eu vou postar, e aí vão falar, e vão falar de novo, vão falar de novo, vão falar de novo. Já tive uma aluna que era evangélica, mas, tipo assim, eu não lembro da igreja, mas, assim, aquela que usa saia, tipo, não ok. usa maquiagem, tipo assim, Ok. entendeu? E Uhum. fazia pole. E ela postava. Ela Maravilhosa. postava. Gente, ela arrumava com a família toda, com a igreja Nossa. toda. Mas chegou um momento que pararam. Ela chegou Que pra mim, bom. isso faz só no começo. Pararam, já acostumaram. É a minha atividade, não tô fazendo nada demais. Estou aqui para espairecer, né, para trabalhar meu corpo, e é isso. E é assim que tem que ser, é assim que tem que pensar. Exatamente. Meus amigos acham o máximo e todo mundo fica, meu Deus, eu não conseguiria. O quanto de força tem que ter pra fazer isso? Porque realmente, né? E é legal isso, quando surge aquela admiração, né? Caramba, precisa de muita força. Caramba, precisa ter muito isso, muito aquilo. Então é mais Bacana. essa. É por esse lado que eles vão. Né? Aham. Preconceito assim. Amém, obrigada. Sempre passou longe de mim. Top.